Nesse vídeo você vai entender o porquê. O Doctoralia ou Doctoralia, ele se destaca, ele se posiciona a níveis incríveis, como por exemplo aqui a gente pode ver várias primeiras colocações para vários termos relacionados a dentista em, assim como também se eu mudar para cirurgião, ele também vai aparecer várias vezes em primeiro lugar. Isso demonstra a força que esse site tem e nós vamos entender nesse vídeo. E pega a anotação aí, coloca no papel, coloca num doc, num TXT, porque isso aqui é uma aula, isso aqui não é um vídeo curto do YouTube e você vai aprender aqui exatamente o que está acontecendo com o Doctoralia, porque ele é tão forte assim comparado com sites institucionais. Para a gente começar, a primeira coisa que você vai entender aqui, eu pesquisei por cirurgião, você pode ver aqui que já tem vários cirurgiões, né, em primeiro lugar, com as cidades aqui, e está totalmente liderando muita coisa, né? E, detalhe, é possível passar o Doctoralia? Claro que é. Vamos observar aqui um exemplo, ó. Neurocirurgião em São Gonçalo, ele está na segunda colocação, o Doctoralia. Logo, possivelmente, é alguém que está à frente dele, e a gente vai entender que ele está em primeiro porque a ferramenta acabou de enganar a gente. Mas não tem problema, possivelmente é uma outra variável aqui. Vamos pegar aqui neurocirurgião em Sobral. Aqui ele não está em primeiro e está aqui um outro site de tipo Doctoralia. Se tem outro site assim também, poxa, mais uma briga, uma boa consulta, mais Doctoralia. Depois vem o Doutor Geraldo Cristino para chegar aqui, onde é que está? Esse aqui, ó, Médicos Online BR, é um Doctoralia da vida também, tá? Ou seja, essa galera, esses portais cada vez mais estão aparecendo e alguns morrem na praia, outros se mantêm por muito tempo e a briga com esses caras é bastante criteriosa e difícil. E a gente vai aprender isso aqui. Vamos lá, para a gente começar a pegar o fio da meada aqui, você vai entrar aqui nessa ferramenta, tem um link de desconto, gratuito. 3 meses para você acessar e você pode, depois de cadastrar lá os 3 meses gratuitos, você vem, entra na ferramenta e acompanha comigo aqui. Pesquisa competitiva é onde nós vamos começar o trabalho. Nós vamos digitar aqui o endereço do site para a gente entender um pouco mais sobre esse Doctoralia, para entender primeiro a força desse site perante a internet e também entender o que mais essa ferramenta pode nos trazer aqui, por exemplo, para dizer, ó, esse site é muito forte, é difícil passar ou é fácil passar. Vamos começar aqui com essa primeira pesquisa que eu fiz. Eu procurei aqui, apareceu algumas informações. Eu vou passar por cima alguns pontos. Os meus alunos do curso Minha Agência de SEO têm assim um detalhamento bem completo de toda essa ferramenta aqui. São mais de 15, 20 aulas mais ou menos, do curso Minha Agência de SEO que tem só dados sobre essa ferramenta. Mas eu vou tentar trazer os dados principais para você aqui. Aqui temos a força do domínio. Quando eu coloco um domínio aqui, ele já dá uma ideia de quanto é forte esse domínio perante o todo da internet, mas perante esta ferramenta aqui. Isso é muito importante que você entenda. Não é o Google que está dizendo que esse site é forte, é a ferramenta que está dizendo isso. Se eu forçar a barra aqui e botar globo.com, você já vai entender bem essa lógica. 69 é a força da Globo.com, logo, Doctoralia ou Doctoralia, 46. Então, pô, se a Globo tem 69, né, a Globo é super Globo, né, a Globo, então é um domínio forte, né? Então, esse aqui é o que a gente chama de domínio confiança, né? A confiança do domínio perante essa ferramenta, o quanto ela entende que ele é forte. Como é que ela calcula isso? São várias variáveis, mas eu vou citar uma das principais aqui, que tem muito a ver com a quantidade de link e qualidade de link que recebe. O que é essa quantidade e qualidade? Por exemplo, o Doctoralia, vamos supor que o Doctoralia tem uma matéria sobre ele, no site da Globo.com, lá na área de saúde, lá falando sobre saúde e tal, e citou o Doctoralia e fez um link para o Doctoralia. Logo, o que vai acontecer? O Google vai entender, e essa ferramenta também, que esse site está recebendo um link vindo da Globo. A Globo perante a internet ela é forte, automaticamente apontando para o Doctoralia, vai como se fosse dar uma votação, passar pontos para o Doctoralia. Isso são os backlinks que nós já falamos aqui no canal, e eu vou deixar um vídeo aqui no card sobre o que são backlinks para você compreender um pouco melhor. Mas é mais ou menos, ou basicamente isso que eu estou falando. Então, quando eu recebo um link, ou 2, ou 3, ou 4, ou nesse caso aqui, 6.800 links, 6.800 sites que estão apontando para o meu site,
eu tenho uma força muito interessante. E dependendo de cada site que vem apontando para o Dr. Alia, o quanto eles são grandes ou pequenos, vai influenciar o quanto essa ferramenta vai dizer, ó, esse site aqui tem uma nota 46. Aí soma-se outras coisas, o quanto esse site tem de posicionamento já dentro do Google, quantas palavras tem lá, quanto de tráfego orgânico ele recebe, quantas pessoas que acessam esse site toda vez lá pelo Google. Então assim, soma-se várias variáveis que, obviamente, a ferramenta ela não nos proporciona detalhes sobre como ela chega nessa nota. Assim como ela, outras várias também têm cálculos e elas não revelam esses detalhes, tá? Por curiosidade, por tempo de história, o Google tinha um cálculo no passado chamado PageRank. Esse PageRank era uma forma meio aberta que você podia pesquisar e você tinha uma noção da força do seu site de 0 a 10. Melhor, de 1 a 10 perante o Google. Aí era interessante, porque aí era realmente vindo do próprio Google. Hoje em dia é tudo de ferramental. Seguindo aqui tem também PageTrust, que é a força de confiança da página inicial em si. Enfim, não vou citar aqui, só vou concluir aqui. 6.800 links apontam para esse site, 344 mil backlinks no total. Ou seja, o site da Globo poderia ter 50 links lá, 50 matérias que já foram feitas citando o Dr. Alia. Então, conta-se 50 backlinks, né, mais um único domínio apontando que é apenas o globo.com. Descendo, nós vamos observar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, esse site aqui mostra, essa parte aqui do box aqui mostra a quantidade de acessos médio desse site. Aqui ele mostra que tem 5 milhões de tráfego orgânico, ou seja, tráfego que vem de acesso de pesquisa no Google. Não conta Google Ads, não conta nada disso, conta apenas o que vem organicamente. Aqui nós temos o seguinte cenário interessante, até porque a gente pode observar que teve um aumento interessante, de repente um aumento super interessante, eles acharam o fio da meada, burlaram algo do Google talvez, ou colocaram uma quantidade muito grande de dados, muitas páginas indexaram e subiu muito rápido, mas de repente o Google lança uma atualização e tudo vem por água abaixo. Por algum motivo, por alguma questão dentro do Google, ele entendeu que algo nesse site não estava tão correto e ter posicionado tanto e de repente começa a cair grande, de um pico grande ali de acessos para sair de 49 milhões para 4 milhões de acessos. Luciano, como é que você sabe que esse site que essa ferramenta está trazendo esse dado, ele é oficial? Não, ele é uma métrica, assim como várias coisas que tem aqui dentro também, que ele calcula imaginando o seguinte: se tem em torno de 10 mil palavras-chave e várias palavras estão na primeira colocação, segunda, terceira, ele faz um cálculo e diz, esse site possivelmente tem em média de 5 milhões de acessos. Assim, ó, isso às vezes erra muito. Às vezes é próximo, às vezes é pela metade, não dá para ter uma certeza. É apenas uma prévia da história. O que eu gosto aqui nessa análise? É poder olhar, por exemplo, esse processo aqui, né? Você consegue identificar muita coisa, né? Por exemplo, eu já peguei várias consultorias que o site de repente caiu do nada. Você vai ver, foi feita uma ação errada. Backlinks colocados em massa, né? Compraram um backlink lá, pagaram uma grana para distribuir lá para 3 mil sites apontarem da noite para o dia para aquele site. Não é natural, o Google não gosta, logo você terá problemas e o site pode cair. Pode ser que eles fizeram isso aqui, não sei, teria que avaliar, tá? Aqui eu consigo até avaliar. É natural isso aqui? Presta atenção. Agosto de 2021, do nada, do Neida, eles estão com 70 mil backlinks e do Neida vai para 1 milhão de backlinks. 70 mil para 1 milhão, ou seja, aí, presta atenção comigo, Assim, podem ter sofrido um ataque também de backlinks, tem uma infinidade de coisas em SEO que pode ser feitas. Mas aqui, presta atenção comigo, de repente 1 milhão, pá, puf, cai. Aí você pega e vai aqui no tráfego total e observa que é bem nesse período, ó, agosto de 2022 até abril de 2023, subiu, de repente abril caiu. Se a gente volta aqui, a gente vai ver que, olha só, o que eles fizeram? Talvez viram que fizeram caca e começaram, depois que deu a queda gigante, foram atrás de tentar resolver e apagar os backlinks. Pode ser,
tá? Tô supondo possibilidades, como podem ter recebido um ataque também de backlinks negativos que pode ter ocasionado isso, tá? Fato é que misturou, né? Com a atualização do Google, se a gente for analisar, né, na queda que eles tiveram aqui, o vídeo nem era para isso, mas enfim, você já está aprendendo bastante coisa com isso também. E não esquece de curtir o vídeo aí para ajudar também. Agora o YouTube lançou um negócio novo. Quando eu falo curtir aqui, ele dá uma destacada no computador, ele destaca o botão curtir embaixo. Então, taca o dedo no curtir aí, porque isso ajuda o canal aqui. E assim, tô ajudando você, me ajuda de volta. Só curte, comenta também se tiver alguma ideia aí. E assim, tem muita gente que assiste o vídeo aqui no canal e esquece de se inscrever. Não custa nada para você se inscrever no canal ali, porque para nós é interessante que a gente tenha um número maior aqui no YouTube. Isso ajuda a nossa marca, ajuda, né, a gente a produzir mais conteúdo e trazer mais para você. Então não esquece, se inscreve no canal. Se quiser receber todos os vídeos também, ativa ali as notificações, né, e para você não perder nenhum vídeo, tá? Importante aqui, ó. Depois de dar essa ideia aqui, né, que não era nem a ideia desse vídeo, mas como eu vou fazendo um roteiro às vezes dentro do próprio vídeo, né, isso é legal porque a gente vai achando coisas aqui. Aqui é o seguinte, ó, neurocirurgião em Salvador, ele está em primeiro lugar, tá? A ferramenta aqui do S-Ranking me dá ideias de esforço, assim como eu falei da força de domínio, ele me dá a ideia que essa palavra é sem esforço numa nota 5 de 100. Assim, sem esforço ou canário, que é sem esforço, porque tem esforço, tem muita dificuldade para chegar lá. Primeiro você tem que saber fazer o SEO técnico, o SEO correto, o SEO mensal, trabalhar corretamente todos os meses para garantir esforço, para que o Google te reconheça, para depois se tornar fácil. Ok, vamos melhorar um pouco. Luciano, para você, 5 de dificuldade, o que a ferramenta está falando, é fácil? Porque eu, Luciano, tenho conhecimento técnico e bastante experiência, inclusive no segmento de médico, para poder dizer que isso aqui é fácil, eu consigo. Agora, se você está começando, acabou de fazer um curso de SEO, ou, né, quem sabe, faz o curso Minha Agência de SEO, da escola de SEO, e sai. Você não tem uma experiência ainda. Você está no começo do seu processo. Então, nesse caso aí, para você vai ser difícil, tá? Enfim, viajando um pouquinho fora da casinha, acabei de ver um pouco das Olimpíadas ali, tava vendo as meninas pular lá na ginástica lá, caramba, eu não consigo nem segurar a barra direito, né? Então elas conseguem segurar e virar pirueta. É mais ou menos isso. Para elas é nível fácil, para nós é um nível impossível. Agora, descendo, então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, muita coisa em primeiro lugar. Eu vou pegar esse aqui, tá? 320, só para a gente avaliar o que está acontecendo no... deixa eu pesquisar no normal aqui. Aqui nós temos a primeira colocação, conforme mostrava lá na ferramenta, e às vezes nem tudo que está na ferramenta vai bater aqui certinho, tá? Porque a ferramenta pegou 10 dias atrás, 15 dias atrás, ela não mostra a data, mas tem essa variação. Pegou hoje de manhã, hoje à tarde já é outra coisa, tá? Então tem isso também. Mas o ponto aqui é tentar entender, né, por que eles aparecem ali, tá? A primeira coisa de todas é um ponto fundamental. Claro, SEO técnico necessário, tá? Ou seja, o que é o SEO técnico necessário nessa página aqui, por exemplo? Se a gente for analisar, eu pesquisei por neurocirurgiões em Salvador. Logo, a primeira informação que eu tenho aqui é neurocirurgiões em Salvador. E, por incrível que pareça, tem sites de neurocirurgiões, por exemplo, que podem nem colocar a palavra neurocirurgiões em Salvador concatenada, ou seja, juntas ali, né? E assim como eu encontro, por exemplo, sites de dentista que querem aparecer no Google, mas tu entra dentro do site, nem a palavra do nome da cidade tem dentro do site, na capa do site, por exemplo. Ou seja, não vai dar certo, né? Até tem recurso para fazer, mas quando encontrar alguém brigando, pensando mais em SEO, vai perder para aquele outro alguém, tá? Então, detalhezinhos, isso aqui são importantes. Agora, tem 320 pessoas que buscam por neurocirurgiões. Vamos ver se tem algum site de neurocirurgião aqui, tá? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Tem a rede, tem o Instagram, aqui é uma rede, né, enfim, deve ser uma rede de São Luís, deve ser médico, um hospital, sei lá, Boa Consulta, ou seja, não tem um cirurgião específico. A tua saúde, todo mundo aqui, ó, o doutor, por que será que o doutor Jorge
Passos está aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, tem um monte de gente aqui que tem a ver com a questão de portais, tá? Então, eu abri o que está lá embaixo, que é o único site que eu encontrei aqui, que é de um cirurgião mesmo, tá? Então, se eu estou procurando um neurocirurgião, aparecendo o neurocirurgião aqui, tá ótimo, tá? Mas vamos entender um pouquinho desse site aqui, depois a gente vai voltar aqui. Vamos voltar aqui primeiro. Então, concluindo a situação aqui. Tem o título aqui, se eu pegar essa ferramenta aqui, eu vou entender aqui, ó, que tem o título Os 20 neurocirurgiões mais recomendados em Salvador, Dr. Alia. Enfim, o ponto aqui é o seguinte. Quando eu, usuário, estou pesquisando e encontro 20 opções, estas opções me chamam mais a atenção. Isso é uma estratégia de clique, ou seja, você fazer algo para ter um CTA alto, né, que a gente fala, um clique alto. Cada pesquisa vai olhar, opa, eu vou clicar aqui porque aqui nós temos 20 opções. O primeiro fator aqui histórico do Dr. Alia ou de outros portais que existem é quantidade. Eles sempre vão conseguir entregar mais quantidade do que um único neurocirurgião. Dentro desse contexto, a gente já sai perdendo nessa história. Então, nós temos que olhar e tentar entender o que nós podemos fazer de diferente do que tem aqui nesse site para colocar no site institucional de um neurocirurgião, por exemplo. Agora, se eu entrar um pouquinho mais, eu vou encontrar aqui, assim, né? Aqui 60 caracteres é o que eu recomendo, ele passa um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Pega uma palavra aqui, é o nome do site, não vai interferir, mas isso aqui tá excelente por um lado, só que do outro lado, o recomendados também é válido, né? Porque, poxa, tá recomendando, né? Então eu vou clicar lá. Então são estratégias que podem ser feitas para bons títulos para serem clicados. Aplicamos isso em sites de imobiliária bastante também, os portais de imobiliária também aplicam isso, enfim, é legal. Mas para um único neurocirurgião, o que o Luciano faria nessa história aqui? Eu colocaria, tá? Não conheço aqui o doutor Jorge. Eu colocaria algo relacionado a Dr. Jorge Passos, neurocirurgião em Salvador. Tá ótimo. Já dá o nome do doutor, já cria assim uma identidade também no sentido, opa, um doutor é aqui, tem um doutor, eu não vou cair num portal com um monte de gente, tem um doutor, já vou ver direto o que esse cara faz, o que ele é. Então, ou seja, eu colocaria isso, tá? Se eu olhar aqui, ó, aí começa os equivalentes. Gente, isso aqui assim, ó, quem fica até o final desse vídeo pega uma aula bem detalhada de detalhes de SEO que você não encontra às vezes em curso, porque, claro, aqui é um caso muito específico, que eu fui navegando e achando um caminho aqui. E os meus cursos são assim também, tá? Então a gente entra num tema e vai detalhando até chegar no final da história. O detalhe aqui, observe que o título dele vem para Neurocirurgia em Salvador, não é preenchido o description, que é aquela frasinha que aparece no Google e automaticamente o Google vai sugerir o que ele quer, tá? E mesmo que você preencha, às vezes o Google vai sugerir o que ele quer também. Isso mudou de um tempo para cá, já 1 ano e meio, 2 por aí. Acho que 2 anos, ou quase 3. Aqui é o seguinte, será que neurocirurgia em Salvador é mais procurado que neurocirurgião? Então começa a estratégia ali para, se eu quisesse subir com esse site aqui para bater o Dr. Alia, eu tenho que começar a botar isso na balança. Vamos para a ferramenta pesquisa competitiva. Vou para a pesquisa de palavra-chave. E assim, ó, esse tipo de aula aqui é a aula que eu recomendo para os meus alunos do curso Minha Agência de SEO, porque são assuntos complementares ao que eles aprendem no passo a passo de SEO. Aqui eles relembram algumas coisas e eles complementam aulas que eles viram lá dentro do curso. E quando acontece essa história aqui na ferramenta, já para você ficar sabendo, é porque deu BO. Simplesmente a ferramenta não vai encontrar dado suficiente, entendendo que as pessoas não buscam por neurocirurgia em Salvador, porque eu não quero ver uma neurocirurgia em Salvador, eu quero um neurocirurgião. Logo, no caso, o título já está errado. Então eu colocaria, né, o Dr. Jorge Passos, usaria o doutor, o nome doutor, usaria talvez até para querer, porque eu posso trabalhar com 60 caracteres ali, usaria até para querer dar uma moral maior, colocaria inclusive o CRM
dele para mostrar que ele é realmente um doutor, né? Doutor Jorge Passos, CRM tal, cirurgião em... esqueci a cidade. Cirurgião em Salvador, tá? Ou seja, aí já batia bem legal aí o nome dele ali com a palavra específica, ó. Legal. Neurocirurgião, ele colocou aqui a palavra, né? Aqui foi colocada uma palavra pensada no tema da busca, no tom da busca, mas assim, ela tá aqui meio vazia, né? Meio sozinha aqui embaixo. Tá ok também, faz sentido. Vamos ver um detalhe aqui, ó. Vamos para o Readers aqui. Ó, ele tá em... Ó, o H1 dele... Ah, tá. Não tá neurocirurgião, tá neurocirurgia. Né? O H1 também tá repetindo o que tá no título, né? Então deveria ser neurocirurgião aqui, né? Ou seja, mas eu ainda encaixaria essa informação de algum jeito aqui nessa parte, tá? Doutor, poderia repetir, inclusive, doutor Jorge Passos aqui escrito, neurocirurgião em... Salvador, tá? E aí detalharia mais um pouquinho de texto aqui e pronto. Ou seja, eu transformaria a minha primeira informação depois dos menus como a minha informação principal e diria no meu código do site que esse é o meu H1, que é o meu título principal para o Google entender que, ó, isso aqui sou eu, tá? Ou seja, eu já começo a trabalhar algo diferente. Só esses detalhes já fazem com que esse site às vezes saia lá da 10ª colocação e pule 3, 4 casinhas, já se aproximando do Doutoralia, tá? Voltando aqui, então esses caras acertam aqui, eu faria um pouquinho diferente aqui, aumentaria um pouquinho o tamanho de fonte, tá? Porque o Google também gosta disso, ele quer encontrar uma fonte maior que tenha o H1 dentro dela. Essa aqui é o H1, na verdade, ela tá com um tamanho um pouquinho maior, mas eu aumentaria pelo menos 2, 3 pontos aqui. E aqui, ó, depois para baixo eu já encontro um problema, que é o quê? Aqui nos Readers, por exemplo, a gente pode ver aqui embaixo, ó, H1 tem preenchido, que é justamente o Neurocirurgiões em Salvador. H3, H3, H3. Cadê o H2? O Google quer uma escadinha de informações corretas. Logo, esse site tem uma falha de SEO. Logo, se ele tem uma falha de SEO, se você está fazendo para um cirurgião em Salvador, você pode usar essa falha a seu favor, ou a qualquer cidade que esteja no Brasil, brigando com o Doutoralia. Tomara que o pessoal do Doutoralia não veja esse vídeo, porque eles podem ir lá e corrigir isso e começar a aparecer H2 aqui, tá? Mas assim, o que é o correto? Se eu estou falando aqui no Doutoralia que Neurocirurgiões em Salvador é essa página aqui, eu inclusive falo na URL também, ótimo, isso é importante, tá? No caso dele aqui não, porque eu estou falando da página inicial, a página inicial geralmente não, ela é 99,9% mais forte do que todas as outras páginas internas, então é legal que mantenha só isso aqui, não vai botar uma página inicial com / neurocirurgião Salvador, não faz sentido, tá? Então aqui, mas isso é um assunto para outro vídeo. Aqui o ponto é o seguinte, ó, aqui nesse caso aqui, o que deveria ser feito? O H2 deveria vir acompanhado de quem? Se eu estou falando H1, ei Google, neurocirurgião em Salvador é essa página. Segunda ordem de importância, o cirurgião X, o Y, agora apresenta o outro. Aí faz sentido, tá? Isso aqui está incorreto, tá? Não está legal. Mas eu vou bater numa outra tecla aqui importante, que é a quantidade de pessoas que estão aqui, de médicos, é foda, é difícil. É complicado você conseguir brigar com isso, tá? A não ser, por exemplo, que você tenha lá, vamos imaginar um caso de uma clínica de cirurgiões, que você tem lá 15 cirurgiões, aí você mostra os 15 cirurgiões na página inicial, lista lá, aí você ganha pontos com isso, tá? Fora outras coisas, se a gente for analisar aqui, usabilidade, olha como é fácil. Então, tem muito ponto a favor, tirando esse detalhezinho que eu mostrei ali do erro, tem muito ponto a favor do Doutoralia. Por exemplo, aqui, ó, se eu entrar aqui, eu já vou de cara. Ó, vou dar um exemplo. Entrei aqui. Posso marcar? Posso. Gosto de facilidade? Tenho WhatsApp. Maravilha. Tá? Não vou comentar sobre layout, tá, gente? Só esse é tema para outro vídeo também. Mas posso marcar e resolver meu problema aqui? Possivelmente, ok, posso, tá? E aqui, eu posso clicar no WhatsApp? Não posso. Ponto para lá. Então, às vezes, a pessoa ela vai avaliar isso. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. 8 horas. Primeira consulta, 500 pila. Pô, já me traz o valor, é legal?
por um lado faz total sentido, tá ótimo. Tá? Lá, geralmente, aqui, eles não vão mostrar valor. Fora que eu não sei como é que está hoje em dia essa questão do conselho lá de medicina, se pode ou não. Deve poder, né? Pela lógica aqui, tem um monte de regras aí que, enfim, eles ficam com 1980 na cabeça, os conselhos, e não se atualizam com a internet e demoram para liberar muita coisa de marketing e tudo mais para essas áreas. Enfim, não vou. Critiquei já. Ia falar que não queria criticar, já foi. Aqui, por exemplo, né, é a sua primeira consulta, pô, legal, passo a passo, já vou marcar, já vou pro caminho, não sei se paga online aqui, talvez sim, né, o doutor Alia já vai ficar com uma fatia desse dinheiro, então é legal, né, tem uma lógica legal e facilitadora para quem está na tecnologia, está mexendo, facilita, né, então, mas muita gente gosta do WhatsApp também, né, então, mas o fato aqui é que o fator-chave aqui que eu tenho aqui é usabilidade e ponto de conversão muito fácil. Tá? Então, eu entrei, eu localizei vários, poxa, tenho opiniões da galera. Então, vamos lá, vamos comparar as histórias. Tem opinião aqui sobre o neurocirurgião? Tem, inclusive ele está no Dr. Alia e é legal que ele puxa isso aqui para dentro. Tá? Então, ou seja, inclusive dá para agendar consulta com ele lá dentro. Ó. Tá? E tem opiniões sobre ele, pô, massa demais. 44 opiniões, está ali já direto. Tá? Cliquei 9 horas, aqui, ó, aqui, por exemplo, já não tem valor, né? O dele já não tem o valor. Mas, enfim, tem as informações aqui de quantas opiniões tem sobre ele. Ótimo também. Tá? Então, existem pontos de conexão aqui legal que a gente pode dizer, opa, eu me valido, eu olhei aqui, que ele está bem avaliado, posso entrar em contato. Tá? Então, esses pontos são importantes, porque o usuário que vai entrar no site, ele vai perceber e tentar encontrar esses pontos para ver e passar na cabeça dele, no cérebro dele, que é nesse médico que ele tem que clicar e seguir. Tá? Então, enfim... E aquela, né? Tem 320 pesquisas que a gente viu para esse termo em Salvador, e olha a quantidade que tem de neurocirurgião em Salvador, né? Então no final tu vai ter lá 320 pesquisas para 200, 150 neurocirurgiões em Salvador, é loucura, né? 2 para 1, é doideira. Tá? O fator aqui de usabilidade fala muito, tá? Isso é bem importante, e aqui descendo a gente vai ter outros ainda a mais aqui. Tá? O que poderia ser aqui, por exemplo, comparado com esse site do Dr. Alia e comparado com esse aqui, o que falta, né? Se a gente for analisar a ponto de específico. Se eu pegar aqui o tema que a gente já falou, neurocirurgião em Salvador, não está. Se eu pegar aqui a palavra Salvador, ela aparece algumas vezes, mas ela aparece, digamos assim, não muito pensadas, né, para concatenar com neurocirurgião em Salvador. Então ela aparece 3 vezes aqui, outra vez aqui e uma outra vez aqui também. Não aparece, né? Ela deve estar duplicando por trás, enfim, deve estar no banner, alguma coisa assim. Mas o fato aqui da história é que Salvador aparece, mas com neurocirurgião em Salvador não. Então assim, se a gente pensar no título está errado, na questão de H1 aqui não é a palavra correta, não tem busca para isso, tá? E aqui deveria ter mais texto falando sobre o serviço, sobre o que é feito, ou seja, dá mais um detalhamento já. Então se ele tem, por exemplo, uma especialidade aqui, cirurgia do crânio, coluna vertebral e dor, já poderia listar isso logo de cara, né? E quando eu falo listar, é trazer já um pouco de texto para fomentar essa informação. E aí, gente, assim, né, por exemplo, se eu pegar esse site aqui e jogar aqui no pesquisa competitiva e fazer um comparativo, a gente vai ver uma grande diferença do que é o Dr. Alia e do que é esse site aqui. Por exemplo, listou 49 acessos em média mensal, domínio força 0, não tem backlink e ainda está na primeira página do Google em 10º lugar. Ou seja, muito provável que nunca foi feito um trabalho de SEO, nunca foi aplicado. Tá? Mas há um fato aqui que, assim, a possibilidade desse site subir, ele tem tudo para subir. Ele já é um excelente doutor aqui, cirurgião, aqui já pelo próprio Dr. Alia. Né? E fora Google Meu Negócio, se ele tiver também, ele deve ter uma força legal também. Ou seja, ele tem tudo para conseguir um bom resultado com o tempo. Tá? E daria para ele passar o Dr. Alia? Sim, se fazer os ajustes, incluindo textos interessantes aqui dentro, para que o Google entenda mais que esse site tem bastante informação sobre neurocirurgião.
Aí vem aquela dúvida às vezes, pô, Luciano, então é eu repetir, criar uma página gigante com muito texto. Lá se vai a usabilidade, lá se vai possíveis pontos de conversão mais fácil, lá se vai a qualidade do layout. Tá? Ou seja, você se perde. Por exemplo, esse layout aqui, eu mudaria muita coisa, mas assim, pô, tá legal, tá ele sorridente, eu já encontro alguém feliz aqui, né? Ou seja, é receptivo, então tem muito ponto positivo também, mas outros de várias questões de layout que eu não vou comentar aqui, que vai estender muito mais esse vídeo, tá? E voltando aqui no Doutoralia, o que mais esse site tem que faz com que ele seja o site para se posicionar e que seja difícil de posicionar contra ele? Eu vou agora para a página inicial dele. Possivelmente ele tem uma crescente dos backlinks também, tá? Deixa eu só voltar aqui no começo. De backlinks ele teve essa loucura de queda, né? Mas possivelmente deve existir, ou não mais, que eles se assustaram alguma coisa, né? Pela situação maluca que aconteceu aqui. Mas possivelmente pode existir alguém buscando criar backlinks com uma certa frequência para esse site. Em outros sites de saúde, né, links que vêm de um site, por exemplo, que é de um portal também, aponta para eles também, de outro país, sei lá, tem N variáveis. Mas como tem uma equipe grande, com certeza tem alguém trabalhando por trás, tá? E outra questão importante é que também, constantemente, aumenta muito as palavras que o Google vai lendo a mais desse site. Por quê? Porque cada vez mais, imagina, tem 200 pessoas trabalhando só no Brasil nesse site. Quantas vendas que eles fazem continuamente, quantos médicos que veem o Doutoralia como uma referência e vão atrás para poder colocar os seus dados lá dentro. Então, toda hora está crescendo o banco de dados desse site. E o fator dentro do Google de crescer o banco de dados dentro de um site com informação relevante, não é qualquer informação, vou fazer um chat GPT lá e botar um monte de texto, não. Informação relevante, importante, que nesse caso aqui é banco de dados de médico em sua maioria, faz com que o Google entenda que esse site está se esforçando para o Google. Logo, o Google devolve isso através de posicionamento. E outro ponto fundamental, eu vou para a página inicial desse site agora e eu quero que você entenda algumas coisas aqui. Se a gente entrar aqui em detalhes, a gente vai encontrar um blog lá no final. E esses caras, eles são basicamente, deixa eu ver onde é que está esse blog deles aqui, ó. Blog para pacientes. É assim, ó. Se eles são o Doutoralia, eles precisam ser o quê? Especialistas no assunto correlacionado a tudo que eles ofertam. Logo, eles devem ter uma equipe gigante fazendo conteúdo constante. Tá? Por exemplo, aqui a gente já cai do cavalo vendo que eles pararam em abril, 1º de abril, dia da mentira. Logo, isso é maravilhoso, porque eles pararam de fazer esse tipo de conteúdo aqui. Enfim, estratégia deles, em algum momento eles acharam que não precisava mais. Só que é um erro por outro lado, tá? Olha só, março, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Logo eles vêm e tacam ali mais um monte de conteúdo. Pode até ser que eles fazem um tempo e param, mas não faz muito sentido. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Caramba, ainda botam tudo no mesmo dia. Isso não tá legal, hein? Tá um pouco lento também. 18, 19, já perdi a conta. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É natural? Não. Não é natural. Quantas pessoas vão fazer 27 artigos em um único dia em um site? Não é natural. O Google gosta de algo natural. O quê? Pô, tenho 60 artigos para botar no meu site, né, que já é absurdo. Vamos lá, 30. Tenho 30, vou colocar um por dia. Não vou largar os 30 num dia só. Ó, é loucura. Tá? Então, assim, tem que procurar. Não, esquece. Esquece a piada. 25 de março, 25 de março, 25 de março. E por curiosidade, eu vou abrir. Só para entender o que tem aqui dentro. Vamos ver se esse artigo, ele pelo menos está dentro do básico necessário. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um vídeo que eu falo sobre 17 itens de um artigo que fazem toda a diferença para um posicionamento. Se a gente analisar aqui a ponto específico, a gente vai ver que tem aqui, né, marcadores que são importantes, não tem imagens, parecem parágrafos bem curtos, talvez um chat GPT. No presente conteúdo do site da Doutoralia, sob autorização expressa do autor. Quem é o autor? O site da Doutoralia substitui uma consulta especialista, não substitui, ok.
para mim tem cara de IA, tá? IA pura. Enfim, fato é que, não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo aqui, mas isso aqui não está certo, eu já estou na página 4 e continua 25 de março. Então, ou seja, existem coisas que o Google também vai entendendo como não natural desse site, e por isso que às vezes dá umas quedas malucas. Ó, e não para, tá? Ou fizeram uma importação de banco de dados aqui e ficou tudo 25 de março. Não, não fizeram, tá? Não fizeram porque eu puxei lá para trás. Enfim, fato aqui é que mais um para a gente só abrir aqui na curiosidade agora. Deixa eu só fazer uma análise rápida aqui. 173, ok. Tudo que você precisa saber do hormônio feminino. Tá dentro de um contexto, ok. Dentro de um contexto. Tá, uma foto, enfim, texto, uma fotinho, beleza? Enfim, né, já um pouquinho maior, mas se você ver aquele vídeo ali na descrição, você vai ver que tem muito mais coisas que podem ser feitas em um artigo, tá? Agora eu quero voltar só numa questão aqui, que, para eu não esquecer, eu que estava analisando os Hs aqui, antes de partir aqui desse vídeo, que já está longo, aqui os Hs também estão errados em outros pontos, tá? Tipo assim, ó, sua privacidade é importante, isso aqui não deve ser colocado nunca em H, tá? Por exemplo, isso deve ser aquele negócio dos cookies em algum momento, né? Não sei se está aqui, eu acho que não, tá? Então, assim, isso não pode, tá? Essa parte de privacidade, outros Hs que não sejam a ver com o conteúdo da página atrapalha a leitura do Google, tá? Isso aqui não é legal. Por exemplo, um Dr. Jorge Passos, olha, até o Dr. Jorge está aqui, ó. Interessante. Ah, tá. Eu iniciei um agendamento antes, tá? E ficou como um H5, sem lógica, tá? Aqui, ou texto puro até, ou nesse caso, como é doutor também, seria tudo H2, tá? Que na teoria deve ter um tamanho um pouco maior de texto, mas enfim, detalhes pequenos aí. Fato aqui da história para você gravar em pedra. Doutora Lia é difícil passar porque tem uma quantidade significativa. O site é bom em termos de usabilidade, facilidade, eu consigo ter pontos de conversão muito rápido ali para chegar onde eu quero. Logo, o Google vai sempre priorizar esses tipos de site, tá? Então, mas existem problemas aqui. E esses problemas, se você tem um site institucional, você pode fazer corrigido e melhorado. Uma última dica importante aqui. Já fiz testes, tá? Que colocando dados estruturados dentro de um site, dentro de uma página inicial, que é o correto a ser feito, você dizer para o Google, por exemplo, um neurocirurgião, colocar um dado estruturado sobre uma clínica médica de neurocirurgia, faz sentido para o Google entender melhor aquele site e poder até, inclusive, por causa dos dados estruturados, passar Doutora Lia. Eu já fiz isso 2 vezes, tá? Passando Doutora Lia com dados estruturados em sites que a gente estava brigando ali e eu fui lá e te coloquei os dados estruturados. Claro que já tinha SEO, já estava sendo aplicado um trabalho e quando a gente foi ver, opa, esse site está sem dados estruturados. Logo, colocando isso, já deu um resultado. Eu vou tentar trazer mais para frente um vídeo aqui falando sobre isso, tá? No mais, eu espero que você tenha compreendido aqui o porquê que é tão difícil passar o Doutora Lia. É claro que foi o finalzinho aqui do vídeo, mas muita coisa importante você aprendeu no início desse vídeo. Não esquece, se gostou do vídeo aqui, comenta aqui embaixo também para eu trazer mais vídeos como esse, né? Se você não é aluno da Escola de SEO, aproveita, entra no site da Escola de SEO para ver os nossos cursos e entender onde é que você se encaixa melhor. E tem o suporte no WhatsApp também para você tirar suas dúvidas e ver qual é o melhor curso para você. Grande abraço para você e te vejo num próximo vídeo.